E se eu te dissesse que a melhor forma de preparar a sua horta para o inverno não é limpando tudo, mas sim semeando-a de novo? Parece estranho, não é? Mas é exatamente aí que reside o segredo para um solo saudável e uma colheita abundante no próximo ano. Hoje vamos falar sobre a faxina geral da sua horta com a ajuda dos adubos verdes de outono. Este é um guia completo para iniciantes. E eu prometo que, até ao final deste vídeo, você vai olhar para os canteiros vazios de outono com outros olhos. Imagine que a terra nua no outono é como uma ferida aberta. Ela é lavada pelas chuvas, varrida pelos ventos, e todos os micro-organismos benéficos acabam por congelar. Os nossos antepassados entendiam isso intuitivamente. Eles deixavam restos vegetais nos campos. E hoje, transformamos isso numa verdadeira ciência. O conceito-chave aqui são os adubos verdes, ou fertilizantes verdes. São plantas que semeamos não para colher, mas para o benefício da própria terra. Eles são como trabalhadores temporários que fazem todo o trabalho sujo enquanto a sua horta descansa. Então, vamos descobrir o que são esses ajudantes mágicos. Os adubos verdes, e não pense que é apenas mato, são, na verdade, um verdadeiro exército para salvar o seu solo. Simplificando, são plantas que cultivamos não para comer, mas para beneficiar a própria terra. Chamados também de fertilizantes verdes, o nome já diz tudo. Imagine que você está enviando o seu solo, exausto após a temporada de cultivo, para um verdadeiro spa. Pois bem, os adubos verdes são exatamente esse tratamento revitalizante. E qual é o seu principal superpoder? Comecemos pela nutrição. Eles funcionam como acumuladores vivos de nutrientes. Durante sua curta vida, absorvem como uma esponja tudo o que há de mais valioso do solo e até mesmo do ar, especialmente o nitrogênio, o principal bloco construtor para qualquer planta. Alguns adubos verdes, como o trevo ou a ervilhaca, são capazes de um truque incrível. Eles capturam o nitrogênio diretamente da atmosfera e o armazenam em suas raízes. Quando o adubo verde morre ou é cortado, toda essa massa verde acumulada permanece no canteiro. Ela se decompõe lentamente e se transforma em um banquete orgânico de primeira classe para os micro-organismos do solo e, claro, para a sua futura colheita. Não é um fertilizante químico que age de forma abrupta e se lixivia rapidamente. É uma adubação natural de longa duração que torna a sua terra verdadeiramente viva e fértil. Mas os benefícios não param por aí. Esqueça a pá pesada e as dores nas costas. O adubo verde atua como um descompactador natural do solo, e de uma forma muito mais eficiente do que qualquer ferramenta. Imagine só, o sistema radicular dessas plantas é uma rede intrincada de minúsculas brocas que trabalham incansavelmente sob a terra. Elas penetram fundo, alcançando até o solo mais denso e compactado, aquele onde mal se consegue fincar uma pá. Ao abrirem caminho, essas raízes criam milhões de canais e poros microscópicos. É através desses canais que, na primavera, o ar e a água chegarão com facilidade às raízes dos seus vegetais. Quando o adubo verde completa seu ciclo e morre, suas raízes se decompõem diretamente na terra, deixando para trás um sistema de drenagem e aeração já pronto. Como resultado, o solo argiloso pesado torna-se mais leve e fofo, e o solo arenoso e leve, por sua vez, torna-se mais estruturado e retém melhor a umidade. Essa é a estrutura viva que as minhocas e os micro-organismos benéficos tanto apreciam. E o melhor de tudo, sem precisar de uma única pá, e aquela eterna dor de cabeça de todo jardineiro? Sim, estou falando das ervas daninhas. Pois bem, os adubos verdes são o seu melhor aliado na luta contra elas. Eles crescem muito rapidamente e de forma densa, formando um tapete verde e robusto. Este tapete vivo cobre completamente a superfície do solo, não dando a mínima chance às invasoras. Ele funciona como uma cobertura morta natural, bloqueando o acesso da luz solar ao solo. E sem luz,
A maioria das sementes de ervas daninhas que estão adormecidas na terra simplesmente não consegue germinar. Elas permanecem em dormência. As poucas que, por acaso, conseguirem brotar, estarão em grande desvantagem. Os adubos verdes, poderosos e densos, superam-nas rapidamente em crescimento, absorvendo toda a água e nutrientes. No final, as ervas daninhas crescem fracas e raquíticas, e na primavera, você não terá que passar horas em posições desconfortáveis, arrancando-as dos canteiros. Seus canteiros estarão limpos e prontos para o plantio das culturas. Além disso, alguns deles são verdadeiros curandeiros para o solo. Imagine uma farmácia natural que brota diretamente na sua horta. Muitos adubos verdes, especialmente os da família das crucíferas, como a mostarda ou o rabanete oleaginoso, liberam no solo, através das suas raízes, substâncias especiais, os fitoncidas. Estes são essencialmente antibióticos e antissépticos naturais. Essas substâncias suprimem eficazmente o desenvolvimento de várias doenças fúngicas e bactérias patogênicas que se acumulam na terra ao longo da estação. Por exemplo, a requeima nos tomates ou a sarna nas batatas. Os adubos verdes ajudam a reduzir o risco desses problemas. Eles são, ainda, o terror de muitas pragas. O cheiro dos óleos essenciais da mostarda, por exemplo, é simplesmente insuportável para o verme-arame, o pior inimigo da batata. Ele se afasta dessas áreas em busca de um habitat mais confortável. O mesmo se aplica aos nematóides, vermes microscópicos que danificam as raízes de muitas culturas. Ao plantar os adubos verdes corretos, você realiza uma verdadeira desinfecção do seu solo, tornando-o mais saudável e seguro para a futura colheita. Tudo bem, me convenceram. Mas afinal, o que semear? Vamos conhecer os protagonistas da semeadura de outono. Eles podem ser divididos em algumas categorias, e cada uma delas tem a sua especialização. Comecemos pelos campeões da adubação, as leguminosas. Podemos chamá-las de verdadeiras usinas de nitrogênio. Neste grupo encontramos a ervilha, a ervilhaca, o trevo e o tremoço. A sua particularidade única é a capacidade de entrar em simbiose com bactérias nodulares. Esses minúsculos ajudantes vivem nas raízes das leguminosas e fazem algo incrível. Capturam o nitrogênio abundante no ar e o convertem em uma forma facilmente disponível para as plantas. Ou seja, elas literalmente produzem adubo a partir do ar. Depois de cortadas as leguminosas, todo esse nitrogênio acumulado permanecerá no solo. Esta é uma opção ideal para canteiros onde, no próximo ano, você planeja cultivar culturas exigentes em nitrogênio, como, por exemplo, couve, abóbora ou pepino. Elas vão lhe agradecer imensamente por uma adubação tão generosa. A seguir, temos os cereais. Eles são verdadeiros construtores e arquitetos de um solo saudável. Os adubos verdes de outono mais populares deste grupo são a aveia e, claro, o centeio de inverno. A sua principal força reside na sua incrivelmente poderosa e densa rede de raízes fasciculadas. As raízes do centeio podem penetrar no solo a uma profundidade de até 1,5 metros. Imagine esta densa escova formada por milhões de pequenas raízes. Elas penetram e estruturam de forma excelente até mesmo o solo argiloso mais pesado e compactado, tornando-o solto, arejado e permeável à água. Além disso, os cereais suprimem eficazmente as ervas daninhas e são até capazes de combater alguns tipos de nematóides. O centeio de inverno, por sua vez, tolera muito bem o frio e continua a atuar mesmo sob a neve. É a escolha ideal para terrenos que deseja potencializar profundamente, melhorando a sua estrutura física por muitos anos. Apresentamos os nossos sanitários do solo, as plantas crucíferas. Elas são a equipe de resposta rápida perfeita para a sua horta. Entre os mais famosos desta categoria, destacam-se a mostarda branca, o nabo forrageiro e a colza. A sua principal vantagem reside no crescimento extremamente rápido. Em apenas 1 mês após a semeadura,
Estas plantas já desenvolvem uma densa massa verde. Isso as torna a escolha ideal se o tempo até as primeiras geadas é curto. Mas a sua missão principal é a sanitização do solo. Como já mencionamos, as raízes das crucíferas liberam fitoncidas, substâncias que inibem o desenvolvimento de fungos e bactérias patogênicos. Elas purificam o solo de forma eficaz, combatendo os agentes causadores de fitofotora, fusariose e diversas podridões. E, para a sorte dos seus vegetais, as pragas também as evitam. A larva-arame e os nematóides, por exemplo, procuram manter distância dos canteiros semeados com mostarda. O nabo forrageiro, por sua vez, possui uma raiz pivotante longa e robusta, capaz de descompactar de forma excelente as camadas mais profundas do solo. É, sem dúvida, um verdadeiro método expresso de revitalização e preparação dos canteiros para o próximo cultivo. Existe um verdadeiro coringa, adorado por muitos: a facélia. Trata-se de uma planta singular, que não possui parentesco com nenhuma das principais culturas de horta. E é justamente nessa característica que reside sua enorme vantagem. Depois dela, você pode plantar absolutamente tudo: tomates, pepinos, batatas, repolho, sem precisar se preocupar com a rotação de culturas ou doenças compartilhadas. A facélia cresce incrivelmente rápido, literalmente aos olhos vistos, formando uma folhagem exuberante e de aspecto leve e rendilhado. Ela é ótima para afofar e estruturar o solo com suas raízes finas, mas numerosas. Suprime as ervas daninhas e, acredite, há quem diga que consegue até mesmo alterar a acidez do solo, tornando-o mais próximo do neutro. Além disso, a facélia é uma das melhores plantas melíferas. Se você a semear e ela tiver tempo de florescer com suas delicadas flores lilás, as abelhas de toda a região agradecerão. Por sua versatilidade e facilidade de cultivo, a facélia é frequentemente chamada de adubo verde ideal, principalmente para quem está começando na horta. Agora, a questão fundamental é: quando semear? É crucial encontrar o ponto ideal. O momento perfeito é imediatamente após a colheita principal. Assim que colher as batatas, cebolas ou o canteiro de pepinos ficar vazio, não deixe o solo improdutivo nem por um dia. O período ideal para a maioria das regiões é do final de agosto até o final de setembro, por vezes estendendo-se até o início de outubro nas áreas mais a sul. A regra de ouro é que, desde a semeadura até o início das geadas persistentes, devem passar pelo menos 4 a 6 semanas. Este tempo é suficiente para que os adubos verdes germinem, desenvolvam uma massa verde adequada e formem um sistema radicular robusto. Só assim, eles cumprirão sua função na totalidade. Se a semeadura for feita muito tarde, as plântulas serão fracas e o benefício será mínimo. E se semear muito cedo, por exemplo, no início de agosto, algumas plantas podem florescer e produzir sementes, transformando-se em ervas daninhas. Portanto, fique atento à previsão do tempo e não adie a semeadura. O processo em si é incrivelmente simples e não vai exigir de você um esforço gigantesco. Para começar, é preciso preparar o canteiro. E a boa notícia é: uma escavação profunda no outono é totalmente desnecessária. Ela só vai desestruturar o solo e destruir micro-organismos benéficos. Tudo o que você precisa fazer é remover os restos maiores das plantas da cultura anterior e soltar levemente a camada superficial do solo, com uns 5 a 7 centímetros de profundidade. Para isso, um rastelo comum ou um cultivador manual são ideais. Sua tarefa é simplesmente criar um leito de sementes fofo e aerado, para que elas tenham onde se agarrar e façam bom contato com a terra. Não é preciso fazer uma superfície perfeitamente lisa e uniforme, como para a semeadura de cenouras. Uma certa rusticidade ou até uma leve imperfeição é perfeitamente aceitável. O principal é eliminar os torrões grandes de terra e nivelar a superfície do canteiro. Em seguida, começa a etapa mais prazerosa e rápida: a própria semeadura.
Não há necessidade de medir linhas ou semear semente por semente. Basta pegar as sementes na mão e espalhá-las uniformemente sobre a superfície do canteiro já preparado. Imagine que está a temperar uma salada grande ou a polvilhar um bolo com açúcar em pó. Mova-se ao longo do canteiro, fazendo movimentos amplos e abrangentes com a mão. Procure garantir que as sementes caiam de forma mais ou menos uniforme, evitando grandes falhas ou amontoados densos. A taxa de semeadura geralmente é indicada na embalagem, mas na prática pode agir a olho. É preferível semear um pouco mais denso do que deixar espaços vazios. Uma semeadura farta é a garantia de um combate bem-sucedido contra as ervas daninhas. Não tenha receio de que as plantas fiquem apertadas. Neste caso, a sua função é criar um tapete verde contínuo e não crescer até tamanhos gigantescos. Depois de espalhar as sementes, não podemos simplesmente deixá-las expostas na superfície. É essencial cobri-las com uma fina camada de terra. Essa cobertura as protegerá duplamente. Primeiro, dos pássaros curiosos que adorariam um banquete, e segundo, do ressecamento provocado pelo sol e pelo vento. E é aqui que o ancinho volta a ser nosso aliado. Basta passá-lo por toda a superfície do canteiro com movimentos leves, como quem penteia o solo. Não é necessário amontoar a terra em pilhas. O objetivo é apenas misturar a camada superficial do solo, de forma que a maioria das sementes fique coberta por uma fina camada de terra, de aproximadamente 1 a 2 centímetros. Alguns jardineiros, inclusive, utilizam o lado oposto do ancinho para essa finalidade. Esse leve contato com o solo úmido já será mais do que suficiente para uma germinação uniforme e vigorosa. Todo esse processo de cobertura das sementes, em um canteiro padrão, não deve levar mais do que alguns minutos. E por fim, a rega. Se o solo já estiver suficientemente úmido após as chuvas recentes, pode saltar esta etapa. No entanto, se o outono estiver seco e quente, a rega é absolutamente essencial. Este passo ajudará as sementes a germinarem mais depressa e a desenvolverem-se. Utilize um regador com bico pulverizador, de modo a que o jato de água não desloque o solo nem exponha as sementes. Regue de forma cuidadosa e uniforme todo o canteiro semeado. Não é preciso encharcar. Basta umedecer bem a camada superior do solo por alguns centímetros de profundidade. Esta dose inicial de umidade criará as condições ideais para a germinação e dará um arranque rápido aos seus futuros rebentos verdes. Depois disso, geralmente, as chuvas de outono serão suficientes para o seu desenvolvimento normal. Pronto, o trabalho principal está feito. Agora pode relaxar e observar a sua horta a transformar-se num magnífico tapete esmeralda. Eles brotaram e cobriram a terra com um tapete verde. Algumas semanas se passaram, e as plantas de cobertura cresceram e ficaram mais fortes. O que fazer com elas agora, especialmente com a aproximação das primeiras geadas? A beleza da semeadura de outono é que você não precisa fazer praticamente nada. Simplesmente deixe-as como estão durante o inverno. Não é preciso cortá-las, enterrá-las ou removê-las. Deixe a natureza fazer todo o trabalho por você. A primeira geada mais forte fará com que a vegetação tenra murche e se deite sobre o solo. Em seguida, a neve que cairá irá pressionar essa massa verde contra o solo como um cobertor quente. Durante todo o inverno, essa camada desempenhará várias funções cruciais. Primeiro, protegerá o solo do congelamento profundo, preservando a vida de micro-organismos benéficos e minhocas. Segundo, evitará a erosão. O solo não será levado pela água do degelo, nem soprado pelo vento de inverno. Na verdade, você estará criando um mulch orgânico ideal, que atuará a seu favor até a primavera. E chegamos agora à pergunta crucial que mais atormenta os iniciantes e gera os maiores debates. É preciso revolver os adubos verdes na primavera? Aqui, vamos desmistificar o principal e mais prejudicial mito. A resposta é um categórico não. Não se deve. Revolver o solo profundamente, invertendo as camadas, é a pior coisa que você pode fazer.
Imagine, durante todo o outono e inverno, as raízes dos adubos verdes criaram para você uma estrutura perfeita, porosa e permeada por canais. E você virá com uma pá e, num único golpe, destruirá tudo isso, transformando o solo vivo novamente em um torrão compacto e sem vida. Além disso, ao revirar a terra, você enterrará toda a matéria orgânica útil muito profundamente, onde não há oxigênio. Lá, ela não se decomporá corretamente, mas simplesmente começará a fermentar de forma inadequada. Todo o trabalho dos adubos verdes irá por água abaixo. Lembre-se, o principal objetivo desta tecnologia é abandonar a pá e preservar a estrutura do solo criada pela natureza. Mas afinal, qual é a melhor maneira de fazer isso? É muito mais simples do que parece, e também mais fácil. Na primavera, cerca de 2 a 3 semanas antes de plantar a cultura principal, basta cortar a massa verde que as suas plantas de cobertura, adubos verdes, desenvolveram. Uma enxada de corte ou um cultivador leve funciona perfeitamente para este fim. Basta cortar os caules bem rente à superfície do solo, com movimentos suaves. Se a área for extensa, pode-se usar um aparador de relva, roçadora, com fio. E o mais importante, toda a matéria verde cortada deve ser deixada diretamente no canteiro. Não a leve para a pilha de compostagem em hipótese alguma. Apenas espalhe-a em uma camada uniforme sobre a superfície. Esta será a sua cobertura morta, mulch, de primavera, pronta a usar. As raízes, entretanto, permanecerão no solo, onde se decomporão lentamente, continuando a nutrir o solo e a manter a sua estrutura solta e arejada. Este método não só preserva todos os benefícios da adubação verde, mas também economiza seu tempo e esforço. Essa matéria verde que você deixou no canteiro se transforma numa cobertura morta de valor inestimável. Ela rapidamente começa a desempenhar várias funções importantes. Primeiramente, ela protege a camada superficial do solo do ressecamento provocado pelo sol e vento da primavera, conservando a preciosa umidade. Consequentemente, você precisará regar suas plantas com muito menos frequência. Em segundo lugar, essa camada de matéria orgânica impede que as ervas daninhas, que tentariam brotar na primavera, consigam se desenvolver. E em terceiro lugar, e este é o ponto mais crucial, sob a ação combinada da umidade, do calor e dos micro-organismos do solo, essa cobertura morta começa a se decompor gradualmente. Esse processo é o que chamamos de compostagem no local. Aos poucos, ao longo de toda a estação, ela liberará no solo todos os nutrientes que a adubação verde acumulou durante sua vida. As minhocas, sempre bem-vindas, transportarão essas partículas verdes para camadas mais profundas, arejando e fertilizando o solo de forma natural. É um fertilizante de ação prolongada e completamente natural, que nutrirá suas plantas ao longo de todo o verão. E lembre-se do erro crucial que jamais deve ser cometido ao lidar com adubos verdes. Nunca os deixe florescer e formar sementes. Isso é especialmente importante para espécies de crescimento rápido, como a mostarda ou a facélia, quando semeadas precocemente. Assim que a planta forma sementes, ela retira do solo e de sua própria massa verde o máximo de nutrientes para a maturação. Consequentemente, a contribuição benéfica para o solo é significativamente reduzida. Mas o pior é que as sementes maduras cairão no canteiro. E no ano seguinte, seus adubos verdes, que deveriam ser fiéis aliados, se transformarão em ervas daninhas agressivas e difíceis de erradicar. Elas competirão com seus vegetais por luz, água e nutrientes. Portanto, observe as plantas com atenção. Assim que você notar que elas começam a formar botões, é um sinal para agir. Devem ser imediatamente cortadas ou ceifadas, sem esperar a floração. Não perca esse momento crucial. Concluindo, semear adubos verdes no outono não é um trabalho extra, mas sim um investimento inteligente no futuro da sua horta. É uma das práticas mais simples e eficazes da agricultura orgânica.
Você dedica apenas algumas horas no outono e colhe um retorno imenso na próxima estação. Seu solo se torna mais saudável, solto e fértil. Você reduz significativamente a quantidade de ervas daninhas. Você gasta menos tempo com regas e o afofamento do solo. E o mais importante de tudo, você colhe uma safra abundante e ecologicamente pura, cultivada em solo vivo e não em terra exaurida. É um daqueles casos em que você trabalha em sintonia com a natureza, ajudando-a, e ela, em troca, recompensa-o generosamente. Depois de experimentar uma vez, você não conseguirá mais imaginar canteiros vazios no outono. Então, qual é o grande segredo, a grande sacada? É que, ao usar plantas de cobertura, você deixa de lutar contra a natureza e começa a colaborar com ela. Você não está apenas adubando o solo, você está ativando o processo natural de sua autorregeneração. O momento mais surpreendente chega na primavera, quando você vai à horta e a terra sob a cobertura morta que passou o inverno está viva, solta, cheia de minhocas. Você não precisa passar horas com a pá, não precisa espalhar fertilizantes químicos. Você fez todo o trabalho principal ainda no outono, simplesmente jogando um punhado de sementes. Você deixou a natureza fazer tudo por você. Essa é a verdadeira magia da horticultura inteligente. Colher mais, trabalhando menos. Então, vamos recapitular. As plantas de cobertura de outono são o seu agrônomo particular, que trabalha durante todo o inverno. Elas nutrirão o solo, melhorarão sua estrutura e protegerão contra ervas daninhas e doenças. É uma maneira simples, barata e incrivelmente eficaz de tornar sua horta verdadeiramente saudável. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você aprendeu algo novo e útil, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder novos segredos de como cuidar do seu jardim e horta de forma fácil. E agora, uma pergunta para você. Quais plantas de cobertura você já experimentou semear no outono? Ou talvez esteja planejando fazer isso pela primeira vez depois do nosso vídeo. Compartilhe sua experiência ou seus planos nos comentários. Vamos conversar.